Saudações, equipe Fada Brasília Jiu-Jitsu, professor Alexandre Paiva, mais uma vez com mais um vídeo informativo para que a nossa equipe, para que os nossos praticantes da equipe Fada Brasília Jiu-Jitsu, da Academia de Bento Ribeiro, que seguem os preceitos de Oswaldo Fada, que seguem os preceitos do Hélio Fada, que são os nossos grandes mestres e referenciais, sejam homogeneizados, todos estejam trabalhando dentro do sistema mais certinho, mais conveniente. Então hoje o nosso assunto, nós vamos falar sobre a faixa de jiu-jitsu. A nossa faixa que nós usamos para amarrar o nosso kimono, para fechar o nosso paletó, o nosso bagui, fazendo com que estejamos aí em perfeita ordem. Então, conforme eu falei nos vídeos anteriores, o kimono do lutador, de um praticante fada, nunca é um kimono aberto, nunca é um kimono sem a faixa estar amarrada, e para isso a gente vai ajudar vocês também no desenvolvimento de fazê-lo melhor. O primeiro movimento da faixa, a gente vai falar sobre os nós. O nó da faixa é um nó certo, é um nó direito, é um nó bonito. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha um exemplo de um nó bonito na nossa faixa. Olha o nó como é. É um nó exemplar. Ele faz esse movimento aqui facilmente, ó, de abertura e fechamento, e ele é caracterizado pelos 3 pontos. Ponto 1, 2, 3, como se fosse um triângulo. Ponto 1, 2, 3. Esse é o nó mais correto aplicado na nossa faixa. E o nó que normalmente a gente vê, e é um nó que a gente diz que é um nó errado, né? Que não é um nó correto, que é um nó inadequado. É até difícil fazer a porcaria do nó errado. Mas é um nó que a gente chama de... Pô, acabou que eu fiz certo. Que a gente chama de 15 para as 6. Ó, todo nó que eu faço aqui, infelizmente a gente acaba acostumando com o nó certo, e é difícil depois ver qual é a configuração do nó que não é certo. Rapaz, olha, eu acho que eu acertei aqui agora. Olha a configuração do nó. Ele não apresenta na íntegra os 3 pontos do triângulo. E olha o que acontece com a faixa. Ela fica numa posição chamada 15 para as 6. Olha aí. E por mais que o atleta tente acertar a faixa, porque ele dá uma puxada nas pontas para poder acertar, para ela ficar assim, não adianta. Ela vai cair e vai ficar fatalmente 15 para as 6. Então é uma outra... É engraçado, isso acontece muito com faixa branca, né? Ele está iniciando ali o processo, ele ainda não sabe. Mas nós, professores, a gente está ali para conduzir, para fazer o melhor. E se por acaso você amarrar a faixa com um nó 15 para as 6, não se sinta constrangido se por acaso um aluno teu te orientar, porque às vezes a gente amarra a faixa tão rápido que sai dessa forma. Muito pelo contrário, elogia ele porque com certeza ele tem prestado bastante atenção nas aulas. Dando continuidade ainda sobre faixas, o jiu-jitsu diferencia-se das outras artes marciais por ter a ponta vermelha e a faixa ela seguir, né, além das cores de graduação, elas seguirem também nessa ponta vermelha o aumento da graduação através desses pontos vermelhos que a gente chama, desses pontos brancos que a gente chama de graus. Bom, no início do jiu-jitsu implantado aqui no Brasil, desenvolvido pelos nossos pioneiros do jiu-jitsu, não existiam cores de faixa. Era simplesmente a branca e a preta, né? Cores de faixa, eu quero dizer, as coloridas, eram simplesmente a branca e a preta, fazendo com que ou você fosse somente aluno, ou você fosse um professor, fosse um mestre. Mas, por volta de 1935, um japonês que estava na França, em Paris, trabalhando, ele desenvolveu um sistema pedagógico de evolução das faixas. Esse sistema ia ajudar o aluno a passar por um processo antes de chegar
a professor, facilitando os conteúdos programáticos para que ele chegasse a ter o conhecimento absoluto de toda a arte marcial. Mitsukonosuke Kawashi, esse japonês que era do judô, implantou as faixas coloridas nessa época, em 1935. Chegou no Brasil no final dos anos 40, começou a ser desenvolvida nos anos 50. Então demorou um certo tempo para que o jiu-jitsu tivesse as suas faixas realmente coloridas, realmente adaptadas aos movimentos que foram colocados. E o jiu-jitsu, ele implantou esse sistema de barras de faixa, né, que diferencia-se dos outros. Engraçado que a ideia de Kawashi foi tão bacana que todas as outras artes marciais seguiram o seu exemplo. O karatê, o taekwondo, o próprio jiu-jitsu, a capoeira também no Brasil, por mais que seja uma luta que não tenha nenhum segmento japonês, ela ainda também seguiu as questões das cores como forma de dinamizar a pedagogia e o conhecimento a ser de cada aluno. E a gente vai falar rapidamente sobre a questão dessa barra. Alguns segmentos perguntam assim, mas professor, a barra é para a esquerda ou a barra é para a direita? Não existe regra, não existe nada escrito dizendo a barra tem que ser colocada para o lado esquerdo, a barra tem que ser colocada para o lado direito. Não existe regra não, tá? Mas normalmente, como esse vídeo é para a orientação da Academia Fada, normalmente nós, da Academia Fada, usamos a barra para o nosso lado direito. E tem uma explicação filosófica para isso. Entende-se que o lado esquerdo, entende-se que o lado esquerdo é o lado que o samurai colocava a sua espada, a sua katana. Então, a barra ficando ao lado esquerdo do nosso kimono, ela relembra a cultura samurai, porque a espada era o que existia de mais nobre no samurai, né? Um símbolo de nobreza, de altruísmo, um símbolo de qualidade técnica, um símbolo de um verdadeiro guerreiro, era a sua espada. Assim é a nossa faixa também, né? Ela significa que nós temos certo grau de evolução e reconhecimento através de cada cor que a faixa representa. Então, atira o que existe mais nobre na tua faixa, fica para o lado esquerdo. Isso não significa que se você amarrar a faixa com a borda, com a banda para o lado direito, esteja errado. Não, nada disso. Nós que adotamos isso, a exemplo do grande mestre Oswaldo Fada, que, segundo registros, ele sempre amarrou a faixa com a borda para o lado esquerdo. Raras as exceções que tinham para o lado direito, tá? Tem muitas fotos, mas comparação ao número de fotos e de registros visuais que a gente tem, e também a forma oral, o Fada amarrava para o lado esquerdo. Já em contrapartida, o grande mestre Hélio Gracie, na maioria dos registros, ele amarra para o lado direito, para o outro lado, né? Então, você que é pesquisador, dá uma olhadinha e vê. Não estou falando que é pragmaticamente algo que deva ser executado, mas se a gente for olhar por imitação, acontece normalmente que os fadas usavam para o lado esquerdo e os Gracie para o lado direito, né? Quando eu digo os Gracie, eu digo o grande mestre Hélio Gracie. Então, seguindo esse princípio, nós trabalhamos então dentro dessa condição. Bom, na nossa barra, quando nós somos coloridos de branca a marrom, nós temos a tarja, toda a barra, da cor preta, representando com a ideia, isso é filosófico, também não está escrito, nada que eu estou falando aqui está escrito, é o que a gente aprende, desenvolve dentro da academia. A barra é preta, memorando a faixa preta no futuro. Ela pode receber até 4 graus. Quando se chega na faixa preta, essa barra se torna vermelha. E é lógico, por eliminação a gente vai entender. Se chega a vermelha é porque a ideia que a gente tem aqui da preta, futuramente nós queremos chegar ao mestrado, que é a faixa vermelha. E a partir de pouco tempo agora, nos anos 2000, essa barra vermelha, quando se chega a mestre, se tornou branca. A barra, então, nas faixas de 7º, 8º e 9º grau, a barra é branca. Se a barra é branca, que cor são os graus, então? Os graus são vermelhos na faixa de mestre. Na nossa faixa preta, a barra é vermelha e os graus são brancos.
E na faixa de aluno, ou de praticante de branca a marrom, a faixa é com a borda preta e os graus até 4 também brancos. Ok? E fazendo uma rápida performance aqui, na faixa preta nós temos então a ordem de graduação, de tempo na graduação. Se eu chego à faixa preta, a primeira faixa que eu recebo, ela é totalmente lisa, com a sua borda vermelha. Quando eu recebo a ratificação de que eu sou um professor de jiu-jitsu, outrora antes, ela simplesmente por ter tudo vermelho aqui, é um professor estagiário, última forma, é um estagiário, é um atleta, é um praticante faixa preta de jiu-jitsu, porque ela tem tudo isso, tudo, absolutamente tudo, vermelho. Quando é ratificado que ele é um docente, que ele é um professor de jiu-jitsu verdadeiramente, ele recebe essas duas bordas, essas duas barras brancas. O meio continua vermelho. Então, com essas duas barras brancas, ele é reconhecido como faixa preta lisa professor. 3 anos depois desse faixa preta lisa professor, ele tem direito, ele pode receber o 1º grau. Mais 3 anos, que seria 6, ele tem direito ao 2º grau. Mais 3, que seria 9, ele tem direito ao 3º grau. Então ele passou uma fase diferenciada. Nós vimos a primeira fase, o professor chegando à faixa preta lisa, mas antes ele era faixa preta e não era professor. 3 anos, 3 anos e 3 anos, no total de 9, ele segue um período de graduação até o 3º grau. Depois do 3º grau, as mudanças de faixa demoram 5 anos para cada grau. 5 anos para chegar ao 4º, mais 5 para chegar ao 5º, mais 5 para chegar ao 6º grau. Então dá um total aí, ó, de 15 anos, 4º, 5º e 6º, mais os 9 anos de 1º, 2º e 3º grau. Então, só aqui a gente tem aí 24 anos para o cara chegar a 6º grau. E no 6º grau, ele passa para uma outra fase. O cara que está no 6º grau, ele demora 7 anos para poder chegar à faixa de mestre. E na faixa de mestre é o 7º grau, vermelha e preta, 8º grau, vermelha e branca, e 9º grau, faixa vermelha, em que toda a barra é branca e os graus são vermelhos. Então fica aí para você agora um quiz, uma perguntinha muito interessante, que é um dos segredos das graduações de mestre. Quero que vocês me mostrem, né? A gente vai estar comentando isso nos próximos vídeos, fica a curiosidade. Qual é a diferença então dessa faixa aqui de 6º grau, na sua questão de borda e de barra, para a faixa de 7º grau? E aí, num desses vídeos aí, qualquer que a gente esteja fazendo, a gente vai comentar sobre esse detalhe. Qual é a diferença do 6º grau, nessa barra só, para o 7º grau? Professor Alexandre Paiva, um grande abraço a todos. Mais uma vez agradecendo pela participação de vocês no nosso vídeo. Acompanhem no nosso canal www.fada.com.br, é o nosso site, e aqui assistindo nossos vídeos. Grande abraço a todos. Fica para você aí rapidamente a resposta do quiz que a gente acabou de fazer no vídeo anterior. Qual é a diferença então da borda de uma faixa de 6º grau para uma faixa de 7º grau? A diferença é o que a única coisa que muda é que no 7º grau as duas pontas, as duas bordas, as duas barras de docência ficam na cor prateada. Por quê? Conforme eu falei, se os graus na faixa preta são brancos e na faixa de mestre os graus são vermelhos, vamos contar então. Se essa faixa for, essa é de 6º, mas se ela for de mestre agora, isso aqui se torna prata, essas duas pontes, e os graus. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de novo, ó, grau vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ela for de 6º grau,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então não existe diferença da faixa de 6º e 7º grau na questão do seu contexto de borda. Essa é a pegadinha e na verdade tem um propósito. Significa que nessa fase, faixa preta, ele já tem que começar a se preparar, ele já tem que começar a entender que dentro dele haverá um mestre, dentro dele haverá um futuro sabedor de técnicas, de conjuntos diferentes que elevam mais ainda o seu grau de intelectualidade e conhecimento. Grande abraço a todos, Alexandre Paiva,